Olá, meus irmãos. Aqui é o pastor Sérgio que está falando, aqui de Curitiba, do distrito de Santa Efigênia. Hoje, quarta-feira, eu estou gravando esse vídeo, que é uma pequena meditação, que eu não consegui fazer, infelizmente, para vocês que estavam ali conectados em oração hoje na madrugada, né? Minha internet estava muito ruim, não só na minha casa, mas em toda a região. Fiquei o dia todo sem internet. Mas hoje, depois dos compromissos, fiquei ainda com esse sentimento do coração que devia algo a vocês. O pastor me convidou para eu gravar, eu estou aqui para gravar para vocês uma mensagem. É a mensagem que eu estava fazendo, mas não deu para concluir, não deu para ter uma sequência ali, mas eu quero gastar um minutinho com vocês então. Nessa gravação, não sei em que momento você vai ver, mas que bom que você está aí. Se esse vídeo chegou no teu celular, no teu computador, é porque Deus está nos unindo para a gente meditar um pouquinho. E a gente vai falar sobre o alto clamor. Sabe, essa é uma expressão que nós já pregamos e falamos e estudamos muito na Igreja Adventista ao analisarmos os textos proféticos. Então abra a sua Bíblia ali, porque no capítulo 18 do livro de Apocalipse, nós temos aquilo que nós entendemos como o alto clamor. Deixa eu fazer a leitura primeiro, acompanha comigo, depois a gente vai juntando algumas peças para a gente entender o que Deus quer falar para o nosso coração nesse dia. Capítulo 18, verso 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com grande voz, potente voz, melhor dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O capítulo 18 de Apocalipse, ele nos apresenta algo interessante. Se apresenta na cena profética que João está tendo a visão em todo o livro do Apocalipse, se apresenta agora um outro anjo. Nós temos vários anjos que vão se manifestando, trazendo mensagens de advertência, que a gente vai vendo ao longo do livro, né? E aqui apresenta-se agora um outro anjo. E diz que esse anjo tem grande autoridade e ele ilumina a terra, né? A terra se iluminou com a sua glória. Claro que nós estamos lidando com um livro profético, então esse anjo todo poderoso ali, né? Com toda a autoridade, melhor dizendo, que ilumina a terra com a sua glória, ele demonstra o poder de Deus e a glória de Deus como nunca foi manifestado. Como nunca foi manifestado. E com certeza esse anjo, assim como nós vemos no capítulo 14 do livro do Apocalipse, que o anjo que prega o evangelho eterno, ele também não o anjo significa mensageiro, né? A palavra em grego tem essa conotação de mensageiro. Aqui também é o mensageiro. É o mensageiro da glória de Deus. A glória de Deus que nunca foi manifestada como será neste momento. A glória de Deus no sentido de manifestação potente e de maneira toda abrangente da pregação do evangelho nos últimos dias. Veja, essa glória de Deus é a manifestação completa da mensagem que vai impactar muitos corações. Essa mensagem, ela tem algumas coisas que nos chamam a atenção, por exemplo, um chamado, né? Ou uma advertência: caiu, caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia é a confusão religiosa dos últimos dias que está crescendo, né? Nós já estamos vivendo no tempo do fim, mas isso está crescendo, a confusão das ideologias, do afastamento da pura palavra de Deus. O texto diz assim: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada dos demônios. Só que lembre-se que essa mensagem já foi descrita também no Apocalipse 14, na terceira mensagem angélica.
Quando, nas 3 mensagens angélicas, dentro do contexto das 3 mensagens angélicas, quando na segunda mensagem, o anjo também, que representa a igreja, o povo de Deus, pregando o evangelho, ele também prega, caiu a grande Babilônia. E a gente tem que entender essas expressões dentro de um contexto de pregação do evangelho do tempo do fim, ou no tempo do fim. O que Apocalipse 18 está dizendo? Haverá um momento que a pregação do evangelho vai manifestar a glória de Deus de maneira a mais poderosa, que vai alcançar todas as tribos da terra. Será a última pregação com poder que a igreja vai demonstrar. Ela vai receber a chuva serôdia, a chuva do Espírito Santo, que vai potencializar essa mensagem e vai denunciar o erro e vai apontar o erro das falsas doutrinas. Só que no capítulo 4 também é um último chamado. Ele diz assim: retirai-vos dela, povo meu. Essa mensagem não é só onde ela apresenta o erro do afastamento de Deus, mas também é um convite. E é por isso que é uma mensagem de oportunidade de conversão. O texto fala: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices. É o último chamado, irmãos, que o povo de Deus vai fazer para aqueles que ainda estão envolvidos com as igrejas que estão longe dos caminhos de Deus, com as falsas ideologias, estão mergulhadas nas doutrinas falsas que foram defendidas em todo o período da Idade Média e que ainda continuam e foi se espalhando por muitos movimentos religiosos. Deus tem um chamado para aqueles que estão vivendo no erro. E Deus vai ter um momento especial que, então, na cultura adventista nós temos isso que chama ao nosso, que salta aos nossos olhos, que a gente chama de alto clamor. O mais alto clamor do Espírito Santo para que os filhos verdadeiros de Deus saiam do erro. Porque fala: retirai-vos dela, povo meu. Deus tem um povo, ou Deus tem um grande povo, ou Deus tem a maior parte do seu povo ainda está envolvido com tradições religiosas que, quem sabe, estão longe da palavra de Deus. E Deus vai fazer essa pregação do evangelho, esse último clamor do Espírito Santo para que eles saiam das coisas erradas. Basicamente é isso, o alto clamor. É o último chamado de Deus, apontando o erro, mas chamando o povo para o arrependimento. Só que, lembre-se que agora há pouco eu falei, o verso 2, quando Deus aponta ali, que a última mensagem também é uma mensagem que aponta o erro, que aponta que caiu a Babilônia, caiu a confusão, porque ela deu de beber o vinho da sua prostituição, né? O vinho das falsas doutrinas. Essa mensagem, só para você ter uma noção, como eu já disse, ela é pregada no capítulo 14. Então vamos fazer uma análise. O capítulo 18 ainda está num futuro, eu espero que esteja num futuro próximo. Amém? Eu espero e estou sonhando com isso, que esteja num futuro próximo, que nós vamos viver esse momento. O último momento de pregação do evangelho. Só que, olha que interessante que a irmã White fala. Ela diz assim, no livro Os Eventos Finais, que é uma compilação de várias partes, vários livros, de várias passagens. Ela diz assim: vi que esta mensagem, no capítulo 18, se encerrará com poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite. O que é o clamor da meia-noite? O clamor da meia-noite foi a experiência reavivada do movimento milerita, aonde eles entenderam no capítulo 14 que Deus estava pregando o evangelho eterno, com toda a força, aquele movimento que veio na antecedência de 1844, todo aquele fervor, aquela mobilização, pessoas foram convertidas de
todas as igrejas, de todas as denominações daquela época, porque entenderam que Jesus voltaria, porque essa era a verdade, ou essa era a verdade que não estava tão... depois se descobriu que não era a volta de Jesus, mas era o papel de Jesus no santuário celestial, passando agora para a fase do juízo, mas era a purificação do santuário, como diz Daniel. Guilherme Miller e aqueles estudiosos daquela época entendiam que poderia ser, então, a volta de Jesus purificando a terra, e eles pregaram com muito fervor aquela mensagem. Apesar do equívoco do evento que ocorreria no final da profecia de Daniel 8:14, a gente tem algo fantástico. Aquele movimento foi prefigurado, como os pioneiros adventistas entenderam, foi prefigurado também na parábola das 10 virgens. Que naquele momento que então vem o noivo para buscar a noiva, aquela parábola, os pioneiros entenderam, Ellen White entendeu, não só Ellen White, os pioneiros entenderam que ali naquele momento, aquela última chamada para a preparação do cumprimento da profecia de Daniel, era o clamor da meia-noite, porque lembra que o noivo veio à meia-noite? Então o clamor do noivo, lá vem o noivo. E os adventistas, que não eram adventistas do sétimo dia ainda, eles anunciaram, lá veio o noivo. E o noivo não veio para a terra, o noivo saiu de um local no céu e veio agora começar uma nova fase lá no céu, lá no santuário do céu, lá no tribunal do céu. Jesus começa a última fase de preparação para a sua volta. Sabe, amigos, aquilo foi o clamor da meia-noite. Deus, Jesus, veio separar a sua igreja, a sua noiva. Jesus veio buscar a sua noiva quando ele começou a última fase lá no céu. Sabe, os pioneiros entenderam muito bem. Ellen White continua defendendo o clamor da meia-noite. Num primeiro momento, numa primeira interpretação, se refere àquele movimento que causou impacto, que continuou causando impacto ainda depois de 1844. Sabe, aqueles pioneiros continuaram com muito fervor pregando o evangelho. Tanto que Ellen White fala que se aquele fervor tivesse continuado, aquela busca imensa pelas coisas de Deus, Jesus poderia ter voltado alguns anos depois também. Só que entenda, irmãos, eu vou repetir o texto que a irmã White fala. Vi que esta mensagem, do capítulo 18, ela se encerrará com poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite, do que aquele movimento que antecedeu 1844, onde houve um reavivamento pela palavra. E é por isso que no capítulo 18 agora não é o clamor da meia-noite, é o alto clamor. Nós vamos viver a mesma experiência muito mais intensificada que os pioneiros da igreja viveram. Ellen White, com 17 anos, e todos os outros pioneiros muito jovens, pregaram com força. E eles viram manifestação do poder de Deus. Capítulo 18 vai ser de maneira muito mais intensificada. Eu queria gastar um minutinho, porque orando e pensando, eu fiquei meditando, irmãos, qual que deve ser então a experiência da igreja? A partir de 1854, então a gente prega as 3 mensagens angélicas, de adorar o Deus eterno, temendo a Ele, porque chegou a hora do juízo, mas o anjo que sai pregando o evangelho eterno, o evangelho que sempre foi o mesmo da parte de Deus para nos salvar, esse anjo é a igreja pregando. Só que no alto clamor nós temos então o clímax dessa pregação. Só que nós vamos aprender sobre esse clímax quando nós aprendemos qual foi o entusiasmo, qual foi o coração, qual foi o sentimento deste povo que abalou o mundo naquela época, por volta do ano de 1840. E é interessante uma análise que eu faço, uma análise particular, mas ela faz sentido também. Lembra a sequência das 7 igrejas? Nós temos lá, começando com Éfeso, e daí depois cada igreja representando um período da história.
Pastor, e qual é o período da história que a gente está vivendo hoje? É o período da Laodiceia, que diz que é rico, mas no fundo é pobre, não é quente, não é frio, está a ponto de vomitar da boca. Quer dizer, é uma experiência instável do povo de Deus, né? Representando de maneira geral. Ele apresenta a igreja assim, mas existe sim uma esperança de renovação, tanto que nós vamos viver o capítulo 18 e vamos pregar com força. Só que eu queria juntar essas ideias. O movimento da Laodiceia, esse período da igreja da Laodiceia, ele começa a partir de 1844. Só que esse movimento preparatório, Guilherme Miller, os pioneiros da igreja, até Ellen White ali vivendo aquela empolgação toda, aquele contagiamento, aquela manifestação do Espírito Santo, aquela expectativa da volta de Jesus. Aquele movimento, ele não está dentro do período de Laodiceia, ele está dentro do período de Filadélfia, que é uma igreja, é um período antes do tempo do fim. E o que acontece nessa carta que nos ajuda a entender o que aconteceu lá e o que precisa acontecer agora para desencadear o alto clamor do capítulo 18? Qual é a experiência do povo de Deus? Que o povo de Deus precisa viver aqui, porque senão não vai pregar o alto clamor. Para nós pregarmos o alto clamor, nós temos que viver essa experiência, porque ela diz assim, essa experiência vai se repetir, mas com efeitos muito maiores, com impactos muito maiores, mas a gente pode tomar como base essa experiência. A carta de Jesus a Filadélfia representa um período de reavivamento no mundo todo, que vai ali, quem sabe, meados dos 1700, 1800, vários reavivamentos aconteceram, seja na Europa, nos Estados Unidos, e o reavivamento adventista, ele aconteceu no finalzinho desse tempo. Foi o grande, né, reavivamento que trouxe a formação na sequência da igreja adventista. Só que o que acontece nesse período de reavivamento? 3 coisas me chamam a atenção que aconteceu lá e nós precisamos viver aqui e agora para a gente poder também participar do alto clamor do capítulo 18 e pregar com força. 3 coisas me chamam a atenção. Só isso aqui eu já fiz um outro sermão, mas eu quero resumir nos próximos minutos aqui. O texto diz, no capítulo 3 de Apocalipse, Jesus se apresenta ali, no verso 8 diz assim, conheça as tuas obras. O período da igreja. Mas pode ser um chamado para mim, pode ser um chamado para você, pode ser um chamado coletivo também de Deus para a nossa igreja. Aqui a minha igreja de Santa Efigênia, aí do Jardim Firenze, em São Paulo, né, no estado de São Paulo, ele diz assim, conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que interessante. Deus disse que está abrindo uma porta, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais isso, mas ele fala assim, você tem pouca força. Sabe qual que era o sentimento daquele povo, desse período de reavivamento de 1700, 1800, que o povo milerita, que o povo adventista, depois foi chamado adventista, viveu? Era aquele sentimento que não tem força, aquele sentimento que você é pequeno, que você não é capaz de realizar a obra, porque você é muito pequeno, você tem pouca força. Sabe, a irmã White ainda certa vez foi perguntada, né? Perguntaram para ela qual seria então a ênfase da última mensagem. Daí ela falou assim, vários me escreveram, indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, que vai ser potencializada no alto clamor. E ela falou, tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. A mensagem que está envolvida que estava envolvida naquele grupo e que está envolvida na igreja para viver o alto clamor é a mensagem de justificação pela fé. Pastor, onde que você encaixa isso? É claro, irmão, justificação pela fé é o reconhecimento que eu tenho pouca força, que eu não consigo me salvar, que eu não consigo resolver todos os problemas, que eu sou incapaz até de pregar para quantos bilhões de pessoas. Esse reconhecimento que eu sou pequeno, mas Jesus é grande e eu confio nele, eu sou aceito nele, eu sou santificado nele, eu sou perdoado nele e a força está nele.
Justificação pela fé não é só um sentimento, mas é uma vivência, é uma entrega completa a Jesus. Ela fala aqui, né, que muitos perderam Jesus de vista. A gente se preocupa com tanta coisa, a gente faz tanta conta, a gente faz tanta perspectiva e planejamento com relação à igreja, que não é errado fazer os planejamentos. Só que ela coloca assim, olha aí, a igreja perdeu Jesus de vista e a gente tem que voltar para aquilo que é principal. Você é justificado pela fé, a fé nele, você é justificado, aceito, perdoado, santificado. E vai ser glorificado nele, pelo sangue dele, pelo poder dele. E nós precisamos entender isso. Aquela igreja de Filadélfia, Jesus está olhando. Eu sei que você tem pouca força. Você está reconhecendo isso. Jesus está reconhecendo a igreja. Mas a igreja também, nós temos pouca força, porque nós precisamos de Jesus. Esse é o primeiro sentimento, esse é o primeiro movimento que precisa acontecer na igreja hoje para a gente poder viver o alto clamor, para a gente pegar com força o reconhecimento que nós somos pouco, nós somos nada, nós somos pó. Não diz o hino, não diz a música do Adoradores, nós somos pó. Quem somos nós? Não somos nada. A igreja de Filadélfia, que antecede a volta de Jesus, se eu posso dizer assim, dentro desse contexto maior do alto clamor, ela reconhece que tem pouca força. Primeira coisa, você é justificado por ele, você é capacitado por ele, você tem pouca força, você não é nada, eu também não sou nada. E a gente tem que reconhecer isso. Segunda coisa, me chama muita atenção. A segunda coisa, aquilo que está registrado no verso 9, eis que farei. Agora, Jesus faz um comentário, né? Que ali no meio, no seio da igreja, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Eu queria pegar esse contexto, Deus está acusando que no meio do grupo, no meio do povo, tem alguns que se declaram judeus e não são. Eu não quero entrar no mérito judeu-cristão aqui, porque no primeiro momento da igreja cristã, ninguém tinha a pretensão de que estava criando uma outra religião. Depois os cristãos foram chamados, os seguidores de Cristo foram chamados cristãos, mas no primeiro momento era aquela pureza daquela primeira religião, né, judaica, porque os princípios foram herdados dali, o nosso Salvador foi judeu. Então, a questão não é judeu e cristianismo, não é isto. Mas tem algo interessante que chama a atenção, porque no meio do povo, Deus está dizendo assim, olha, tem alguns que são da sinagoga de Satanás, não são da sinagoga de Jesus, não são da igreja de Jesus. E o que eles fazem que chama a atenção, e é por isso que o profeta precisou escrever, porque é uma advertência para nós nos últimos dias, precisa ser uma advertência para a igreja também. Ele fala assim, esse grupo, sinagoga de Satanás, eles a si mesmos se declaram judeu, mas não são, mas mentem. O que essa frase diz? Essa frase diz uma coisa fantástica, expressiva nos últimos dias. É que as pessoas no mundo, elas esperam que nós, como cristãos, não sejamos incoerentes. Esse grupo é incoerente. Eles dizem que são uma coisa, mas no fundo não são, mas mentem. Eles são duas caras. Eles escondem quem verdadeiramente eles são. Sabe, existe uma acusação sobre esse grupo que está junto ali com o povo de Filadélfia, mas Deus está dizendo assim, filho, sabe, este povo precisa entender que para se preparar para os eventos finais, para pregar o evangelho com poder, nós não podemos ser incoerentes em nosso viver cristão, em nossa fé. Nós temos que ser íntegros em nossa fé, irmãos. Nós não podemos dizer que somos uma coisa e vivemos outra. Isso é a coisa mais terrível. Que quem sabe a igreja precisa se voltar. Quando eu falo igreja, é você, sou eu. Nós juntos formamos a igreja. É necessário entender isso, irmãos. Nós não estamos vivendo um momento, nós não podemos viver de maneira incoerente. Pensar e pregar de um jeito e viver de outro.
Pensar e pregar de um jeito e viver de outro. Sabe que nesses últimos dias Deus está dizendo assim, filho, aquilo que você prega no estudo bíblico, viva. A gente vai falar sobre o dízimo, a gente vai falar sobre a guarda do sábado, de pôr do sol a pôr do sol. A gente vai falar do cuidado do corpo, que não é só deixar de comer carne de porco. Tanta mensagem que a gente ouviu, que a gente tem escrita nos livros do Espírito de Profecia. Sabe? São mensagens fantásticas. Deus está dizendo assim, além de pregar, filho, viva isto, por favor. Sabe? A Bíblia fala sobre ter bom senso na sua aparência, ser um cristão discreto. Sabe, tem mensagens hoje aí que diz assim, não precisa mais falarmos sobre a aparência do cristão. A aparência do cristão está clara ali na Bíblia, quando se é enfatizado o quê? Enfatizado que o cristão tem que apresentar Cristo, não sua vaidade. Não os apetrechos que a gente compra para quem sabe alguns para ficar mais bonito. Não é isso, não é a roupa cara, não é o carro caro, não é nada disso. Viva uma vida simples para que Cristo possa sobressair na sua vida. E não são verdades que Deus está dizendo, filho, está aqui a verdade, então viva a verdade. A verdade sobre casamento, e aqui a gente pode falar muito tempo, mas não é o momento agora. Sabe, a verdade sobre o casamento entre homem e mulher, sem adultério. A mensagem do casamento envolve o jovem se preparar virgem, puro para o casamento, a menina, o menino. São verdades, comportamento. Alguns têm pregado até no meio da igreja, dizendo assim que nós estamos reduzindo muito o evangelho quando a gente só fala de comportamento. Mas eu não falo só de comportamento, eu falo também de comportamento. Eu falo da doutrina, eu falo da justificação pela fé, eu falo da santificação pela fé, eu falo da profundidade do evangelho, da justiça social, mas eu falo do comportamento porque está na Bíblia. Essa mudança que Deus quer fazer não é só na mente, não é só num coração mais fraterno. Eu não quero ser debochado. Então a gente não tem que ser fraterno? Tem que ser fraterno, ajudar o próximo. Mas Deus está dizendo assim, filho, também cuide do seu comportamento. Qual que deve ser o comportamento cristão? Está na Bíblia. Nós temos quantos livros? Sabe, a gente tem estudado ao longo dos anos. E Deus está dizendo assim, filho, só viva aquilo que nós temos de princípios bíblicos e do Espírito de Profecia como orientações para o nosso dia. Alguém disse assim, né? O maior problema da noiva de Cristo, dentro do contexto de Jesus, o noivo e a igreja noiva, né? O maior problema da noiva de Cristo é achar que ela está numa despedida de solteiro. É difícil. Muitas vezes a igreja acha que nós estamos, né? A igreja, quando eu falo igreja, somos nós, né? Parece que a gente está vivendo uma despedida de solteiro. Brincando, não levando as coisas a sério. E aí que mora o problema. Nós temos que ser mais sérios para que haja, porque foi isto que foi a essência da igreja que preparou o clamor da meia-noite. Eles viveram isso, eles pregavam, eles entendiam. Está na Bíblia, agora eu vou viver, para que tenha impacto a minha mensagem. Nós não estamos numa despedida de solteiro, irmãos, nós estamos num grande conflito, numa guerra. Deus está esperando integridade, genuidade de cada cristão. Mas tem uma terceira coisa, um terceiro momento, uma terceira experiência que o povo aqui de Filadélfia vive, que eles viveram, então a experiência da pregação, e que nós precisamos viver também. O texto diz assim, que Jesus, que é descrito ali, diz essas coisas, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Diz que Jesus abre uma porta. E Jesus tem a chave de Davi. É a chave da salvação. E quando a gente junta as ideias de a porta aberta, e Paulo usa muito essa expressão, me abriu-se uma porta em tal lugar. Paulo estava dizendo assim, abriu-se oportunidade de pregação e Jesus pode alcançar as pessoas lá através da nossa pregação, através do nosso viver missionário. É interessante, irmãos, a chave de Davi, a autoridade que Jesus dá, abre, a oportunidade que Jesus abre para a igreja pregar.
A porta aberta ali no período de 1700 a 1800 foi, por exemplo, muita gente pregando ao redor do mundo. Muitos países, muitas tribos foram alcançadas na Índia, na China, na África. Povos foram alcançados, povos pagãos foram alcançados, claro, com porções da palavra de Deus, quem sabe não era a mensagem completa que nós temos hoje, mas foram alcançados. Abriu-se a oportunidade deles aprenderem da Bíblia, surgiram-se as sociedades bíblicas, aonde se pregou, se produziu muita Bíblia e as pessoas tiveram acesso à Bíblia na sua língua. Oportunidade naquela época que Deus abriu, a porta que Deus abriu, a oportunidade de pregar. Irmãos, e nós não estamos vivendo agora, nesses dias, uma grande porta que se abre para pregar? O que você quer dizer, pastor? Nossas igrejas estão fechadas. Fiquei sabendo que a igreja está fechada aí. Aqui a minha está fechada. Talvez abriremos aí esse final de semana, bem restrito, talvez, não é certo ainda. Que oportunidade de pregar. Amigos, para pensar comigo. Você já parou para pensar e analisar as nossas igrejas no Brasil? Quantas igrejas começaram a fazer suas lives, suas transmissões? E eu ouvi coisas fantásticas todo final de semana. A igreja do NASP, São Paulo, os NASP, as grandes igrejas do Brasil, aqui Central de Curitiba, transmitindo para milhares de pessoas. Num final de semana com um programa especial, com mensagens poderosas, com os grandes pregadores da igreja. Nós tivemos 50 mil, 80 mil visualizações. Irmãos do céu, oportunidades que se abrem. Mas pastor, a igreja está fechada, eu quero igreja. E Deus está falando assim, filho, a igreja não é o prédio. A igreja não é o prédio. A igreja sou eu e você juntos, comprometidos a pregar. A tecnologia nos aproxima, eu estou em Curitiba, você está aí em Hortolândia. Oportunidades que para nós nos aproximam, mas para quem está longe do Evangelho, para quem não conhece o Evangelho, são oportunidades de aprender de Jesus. Ontem, terça-feira, eu comecei uma classe bíblica com os interessados da Semana Santa e eu estou dando atenção para aqueles que estão perto de mim, em Curitiba, região metropolitana, que é mais fácil de eu visitar futuramente. Mas tinha uma pessoa, a Nilda lá de Pernambuco, e a sobrinha dela mora aqui. Ela falou assim, pastor, eu sei que o teu foco é aqueles que estão mais perto, mas dá uma atençãozinha para ela. E ela está com o coração aberto. E eu não medi esforços. Claro que talvez será difícil. E eu fiz o estudo e ela ali com o olho arregalado. Ela não tinha Bíblia, eu falei, vou dar uma Bíblia para você. Eu falei assim, Lilian, que é a sobrinha dela, dá um jeito de enviar essa Bíblia lá, dá um jeito de enviar o estudo para ela. E ela falou assim, eu amei esse momento, eu estava precisando disso. Depois mandou uma mensagem para a sobrinha, também no particular, e falou assim, olha, eu tô precisando disso. Irmãos, as oportunidades que se abrem hoje em dia são grandiosas e a igreja precisa aproveitar. Eu sei que ainda não é o fim, eu sei que a gente vai voltar para dentro da igreja e vai voltar a cultuar, só que nessas oportunidades que estão se abrindo, que para muitos pode ser assim, eu tô tão triste, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para a rotina que eu tinha, e Deus falando, filho, pode ser que volte, mas aproveite a oportunidade para falar de Jesus. Quantas pessoas foram alcançadas na Semana Santa porque você, quem sabe, enviou um link de um programa e a pessoa lá ouviu e você confirmou com ela, assista aí fulano, assista aí fulana, olha, você quer aprender mais. E você pode dar um estudo bíblico pelo WhatsApp, pelo Zoom, não sei, por mais outros canais, oportunidades, e Deus está abrindo porta. E a igreja tem que entrar, tem que entrar por essa porta. Deus está nos chamando, irmãos, para aproveitar as oportunidades e pregar. Não é mais o momento de ficar só engordando, só orando, só meditando. É o momento de pregar. É o momento de pregar. O irmão Ed fala assim, Profetas e Reis, Deus oferece oportunidades. O êxito depende do uso que fazemos delas. Deus oferece oportunidades. O êxito, o sucesso, depende do uso que fazemos dela. Deus quer que a sua igreja seja poderosa na pregação.
porque um dia o Espírito Santo vai cair de maneira desmedida. E nós vamos dar o último clamor, o alto clamor, o último chamado. E vai ter um impacto tão poderoso que a irmã White vai escrever assim, ó: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, irão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência, serão realizados prodígios e os doentes serão curados. E sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. Para que as pessoas tomem decisão, nós precisaremos pregar com força, porque o diabo está pregando com força. O diabo está pregando com coronavírus, com mensagem de desânimo. E a igreja precisa se levantar hoje, para que no momento certo do alto clamor a igreja esteja de pé para pregar o evangelho da graça de Jesus. Você está vivendo isso? Você está vivendo essa renovação? Você está vivendo esse momento, essa oportunidade? Você está passando por esse momento de transformação para poder ser aquele anjo que vai iluminar a terra com a glória de Deus? Eu quero viver esse momento. Deus está chamando você e a sua igreja para viverem esse momento junto com o pastor Cláudio aí, meu amigo. Irmãos, eu quero orar com vocês. Já passou até meu momento aqui, eu quero orar nos próximos minutos, mas eu quero pedir, Senhor, transforma a nossa vida, nos ajuda a olharmos o momento que a gente está vivendo e tomarmos a decisão de ser reavivado agora. Fazer as mudanças agora. Pregar agora. Não é amanhã. Não é quando a igreja voltar a abrir. É pregar agora. Ora comigo. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos uniu através da tecnologia para a gente estudar um pouco sobre os eventos que serão notados, que acontecerão, quem sabe ainda na nossa era, e esperamos que seja nos nossos dias. O alto clamor, o último chamado para aqueles que estão longe, para aqueles que estão no erro. Mas, Pai, obrigado porque ao mesmo tempo, quando analisamos esse momento especial que a tua igreja vai viver, é o mesmo momento que nós somos confrontados agora para tomar uma decisão. O que precisamos fazer agora? Qual é a entrega que precisamos fazer agora? E obrigado, Senhor, porque o Senhor toque o nosso coração e nos ajuda a entender que somos muito fracos, mas Jesus é forte. E obrigado porque Jesus está conosco agora. E obrigado, Jesus, porque o Senhor caminha conosco. Ó Pai, nos ajuda também a entender e tomar a decisão de sermos mais íntegros com relação à mensagem que tanto pregamos, mas que antes de pregar, e quem sabe chegarmos no momento do alto clamor e pegarmos com muita força, que essa mensagem primeiro, ela seja vivida com muita força em nossa vida. Ó Pai, nos ajuda a abandonar uma vida fria, uma vida indisciplinada, nos ajuda a abandonar o pecado, nos ajuda a abandonar tudo aquilo que, quem sabe, está impedindo a gente de ser íntegro na Tua presença. Renova-nos. Mas, Senhor nosso Deus, antes de pregar o alto clamor, precisamos pregar o clamor. Precisamos pregar ainda sobre o Evangelho eterno. Nós estamos vivendo nesse momento e o Senhor está abrindo portas de oportunidade. Senhor, que a igreja de Jardim Firenze não fique guardada nas quatro paredes, mas que a igreja transmita a luz de Jesus com poder. Pai, quem sabe alguns olham para si agora e dizem, sou muito pequeno, eu não tenho palavras, quem sabe eu não tenho toda a formação. Pai, nos ajuda a entender que esse não é o sentimento é aquilo que o Senhor nos confiou, que mudou a nossa vida, que nós conseguimos colocar em prática, é isso que precisamos pregar. Senhor nosso Deus, nos ajuda a aproveitar a oportunidade do momento, por mais que vivemos um momento muito sombrio da história do mundo, mas aproveitarmos essa oportunidade para pegarmos que Jesus vai voltar, mas enquanto Ele não volta, Ele transforma a nossa vida, transforma casais, transforma rapazes e moças, transforma homens e mulheres para a sua honra e tua glória. Cuida de nós, Senhor, reaviva-nos e nos ajuda a entender que estamos perto do fim, mas o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Foi um prazer estar com vocês, irmãos. Um forte abraço.
Aí deu 39 minutos, desculpe passar o tempo, mas que Deus te abençoe, que Deus te renove, que essa igreja seja uma igreja que pregue com poder da graça de Jesus. Um forte abraço e a gente se encontra muito em breve em algum lugar, quem sabe até debaixo da árvore da vida, e com certeza eu quero te ver lá, quero conversar com você lá e quero viver eternamente com você. Que Deus te abençoe e a gente se encontra por aí.